O homem paraplégico e seu filho bebê foram abandonados pela esposa. 25 anos depois ele descobre que ela estava em coma, e o que o filho faz é de partir o coração. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Carlos e Mariana se conheceram em um dia quente de verão, há quase 30 anos. A história deles começou em um parque no centro da cidade, um lugar onde pessoas de todas as idades vinham para relaxar, se divertir e escapar do ritmo frenético da vida urbana. Mariana, na época com 22 anos, estava sentada em um banco sob a sombra de uma árvore, imersa em um livro. Ela sempre fora uma amante da leitura, encontrando nas páginas dos romances uma fuga para os sonhos e aspirações que guardava em seu coração. Carlos, um jovem de 25 anos, trabalhava como técnico de manutenção em uma empresa de energia elétrica. Ele tinha um espírito aventureiro e uma paixão por ajudar as pessoas. Naquele dia específico, ele estava no parque para encontrar um grupo de amigos com quem jogava futebol nos fins de semana. Ao avistar Mariana, algo nele parou. Ele não conseguia desviar o olhar da jovem que lia com tanta concentração. Impulsionado por uma coragem repentina e talvez por uma intuição, Carlos decidiu se aproximar. Ele caminhou até o banco onde Mariana estava e, com um sorriso gentil, perguntou sobre o livro que ela estava lendo. Mariana, um pouco surpresa pela interrupção, levantou os olhos e encontrou os de Carlos. Houve um momento de silêncio, um instante em que ambos sentiram uma conexão inexplicável. É o Morro dos Ventos Uivantes, respondeu Mariana, mostrando a capa do livro. É um dos meus favoritos. Carlos sorriu, encantado tanto pelo livro quanto pela jovem à sua frente. Eu nunca li, mas sempre ouvi coisas boas sobre ele. Você recomenda? Mariana assentiu com entusiasmo. Definitivamente. É uma história de amor intensa e complicada. Eles começaram a conversar sobre literatura, descobrindo que, apesar de Carlos não ser um leitor ávido, ele tinha um interesse genuíno por aprender e explorar novos mundos. A conversa fluiu naturalmente, e antes que percebessem, horas haviam passado. Os amigos de Carlos apareceram, prontos para o jogo, mas ele estava mais interessado em continuar a conversa com Mariana. Despediu-se brevemente dos amigos, prometendo encontrar-se com eles mais tarde, e focou toda a sua atenção na nova amiga. Mariana e Carlos passaram o restante da tarde caminhando pelo parque, falando sobre seus sonhos, suas famílias e suas vidas. Mariana contou sobre seu trabalho como assistente em uma livraria e como ela sonhava em se tornar uma escritora. Carlos, por sua vez, falou sobre sua carreira como técnico de manutenção e seu desejo de um dia abrir sua própria empresa de serviços elétricos. A química entre eles era inegável, e ao final do dia, Carlos pediu o número de telefone de Mariana, esperando poder vê-la novamente. Ela, com um sorriso tímido mas sincero, escreveu seus contatos em um pedaço de papel e o entregou a ele. Quando se despediram, ambos sabiam que algo especial havia começado naquele dia. Nos dias seguintes, Carlos e Mariana começaram a se ver regularmente. Eles se encontravam para almoçar, visitar exposições de arte, caminhar pelos parques e, claro, discutir sobre livros e sonhos. A cada encontro, a ligação entre eles se fortalecia, e logo perceberam que estavam profundamente apaixonados. Carlos admirava a determinação e a paixão de Mariana pela vida. Ele via nela uma luz que iluminava seus dias e o inspirava a ser uma pessoa melhor. Mariana, por sua vez, encontrava em Carlos uma fonte inesgotável de apoio e carinho. Ele a fazia rir, a encorajava a seguir seus sonhos e estava sempre ao seu lado, nos bons e maus momentos. Depois de um ano de namoro, Carlos e Mariana decidiram morar juntos. Eles alugaram um pequeno apartamento, onde começaram a construir sua vida em comum. A união deles era sólida, baseada em amor, respeito e companheirismo. Eles enfrentaram desafios e compartilharam muitas alegrias, sempre juntos, sempre apoiando um ao outro.
Foi durante esses anos iniciais de convivência que Carlos sofreu o acidente que mudaria suas vidas para sempre. Um dia, enquanto trabalhava em uma linha de alta tensão, um acidente o deixou paraplégico. A notícia foi devastadora, mas o amor entre eles permaneceu forte. Mariana estava determinada a cuidar de Carlos e ajudá-lo a superar essa nova realidade. Apesar das dificuldades, o amor e a dedicação de Mariana deram a Carlos a força necessária para seguir em frente. Eles se casaram em uma cerimônia simples, cercados pelos amigos mais próximos e pela família. Pouco tempo depois, Mariana descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma nova esperança para o casal. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, pois agora tinham um motivo ainda mais especial para continuar lutando. Quando Felipe nasceu, ele trouxe uma nova luz para suas vidas. Carlos, mesmo em sua condição, fazia de tudo para ser o melhor pai possível. Ele passava horas segurando Felipe no colo, contando histórias e sonhando com o futuro do filho. Mariana, por sua vez, se desdobrava para cuidar do bebê e do marido, enfrentando todas as adversidades com uma força e determinação impressionantes. A chegada de Felipe fortaleceu ainda mais a união de Carlos e Mariana. Eles encontraram na família a força para seguir em frente, superando todos os obstáculos. Cada sorriso de Felipe, cada nova conquista, era uma vitória para eles. Mesmo com as dificuldades, eles estavam determinados a dar ao filho uma vida cheia de amor e esperança. A pequena casa na periferia era um lar repleto de amor. Carlos e Mariana viviam uma vida simples, mas feliz. Carlos, mesmo em uma condição difícil, conseguia trabalhar. Apesar das dificuldades, ele nunca perdeu a esperança. Mariana, sua esposa, era uma mulher carinhosa e dedicada, que se desdobrava para cuidar do marido e do pequeno Felipe, o bebê de apenas 6 meses. A rotina da família era difícil, mas havia muito amor. Carlos, confinado à cadeira de rodas, fazia o possível para contribuir, ajudando com o que podia em casa. Mariana, por sua vez, se desdobrava em dois para garantir que nada faltasse. Ela trabalhava em um pequeno restaurante, onde seus colegas e clientes a admiravam pela força e determinação. Todos sabiam que a vida não era fácil, mas Mariana nunca deixava transparecer o cansaço ou a tristeza. Os dias eram preenchidos com o riso inocente de Felipe, que, mesmo tão pequeno, trazia uma luz especial para aquele lar. Carlos adorava passar horas contando histórias para o filho, segurando-o no colo e brincando com ele. Mariana assistia, sorrindo, embora, por dentro, uma tempestade de emoções estivesse crescendo. O estresse da situação, as dificuldades financeiras e a carga emocional de cuidar de um marido paraplégico e um bebê começaram a pesar sobre Mariana. Ela sentia-se presa, sem perspectiva de uma vida melhor. A pressão e a frustração, que até então ela havia conseguido esconder, começaram a transbordar. Ela sentia-se sufocada, como se a vida estivesse desmoronando ao seu redor, sem que ela pudesse fazer nada para mudar isso. Conforme os anos passavam, a pressão sobre Mariana aumentava. A rotina de cuidar de Carlos e Felipe, somada às exigências do trabalho no restaurante, estava lentamente minando suas forças. Mariana era uma mulher forte, mas a constante sensação de estar presa em uma vida sem perspectiva de melhora começou a corroer sua determinação. Ela estava cansada, tanto física quanto emocionalmente. Cada dia parecia uma batalha sem fim, e a esperança que um dia havia preenchido seu coração estava se esvaindo. Mariana começou a sentir que precisava de uma válvula de escape. O trabalho no restaurante se tornou uma desculpa conveniente. Ela começou a aceitar todas as oportunidades de horas extras que surgiam, não apenas pelo dinheiro extra, mas porque aquelas horas fora de casa ofereciam um alívio temporário da realidade opressiva que a aguardava. Era um alívio saber que, por algumas horas, ela não precisaria enfrentar as dificuldades diárias de cuidar de um marido paraplégico e um filho pequeno.
Em uma dessas noites, enquanto trabalhava até mais tarde, Mariana reencontrou Ricardo, um antigo colega de escola. Ricardo, agora com 30 e poucos anos, era um homem bem-sucedido, dono de uma pequena rede de lojas de eletrônicos. Eles se reconheceram imediatamente e começaram a conversar, relembrando os velhos tempos e as memórias compartilhadas. A conversa fluía naturalmente, e Mariana sentiu uma nostalgia doce que a transportava para um tempo mais simples e despreocupado. Ricardo notou o cansaço nos olhos de Mariana e, sensível à sua situação, ofereceu-se para acompanhá-la até em casa depois do trabalho. No caminho, ela acabou desabafando sobre as dificuldades que vinha enfrentando. Ricardo ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e apoio. Mariana se sentiu compreendida, algo que não acontecia há muito tempo. Conforme os encontros com Ricardo se tornavam mais frequentes, Mariana começou a perceber que sentia algo mais do que simples amizade. Havia uma conexão entre eles, uma promessa de algo novo e diferente. Ricardo, percebendo a vulnerabilidade de Mariana, aproveitou a oportunidade para oferecer uma solução para seus problemas. Ele tinha um negócio bem-sucedido em outra cidade e sugeriu que Mariana poderia começar uma nova vida com ele, longe de todas as dificuldades e responsabilidades que a estavam afogando. Ricardo pintou um quadro tentador, uma vida sem as pressões diárias, onde Mariana poderia redescobrir seus sonhos e ambições. Ele prometeu a ela uma estabilidade financeira que ela nunca tinha conhecido, uma casa confortável e uma nova oportunidade de ser feliz. A proposta de Ricardo parecia a solução perfeita para seus problemas. A promessa de uma vida nova, sem as responsabilidades que a sufocavam, foi demais para Mariana resistir. Mariana sabia que estava cometendo um ato egoísta, mas, em seu desespero, começou a convencer-se de que Carlos e Felipe estariam melhor sem ela. Ela acreditava que, ao deixá-los, poderia escapar da prisão que sua vida havia se tornado e talvez, eventualmente, encontrar uma maneira de ajudá-los de longe. A culpa a consumia, mas a perspectiva de liberdade era irresistível. Assim, uma noite, após colocar Felipe para dormir e dar um beijo silencioso na testa de Carlos, Mariana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com uma pequena mala em mãos, ela saiu de casa sem olhar para trás, esperando que essa nova vida lhe trouxesse a paz e a felicidade que tanto desejava. Ela acreditava que estava fazendo o melhor para si mesma, mas a verdade é que estava fugindo de seus problemas, deixando para trás uma família que dependia dela mais do que nunca. Carlos acordou na manhã seguinte para descobrir que sua esposa havia partido. A dor e a confusão foram avassaladoras. Ele não podia entender como a mulher que ele amava e com quem havia construído uma vida podia simplesmente abandoná-los. O vazio deixado por Mariana era imenso, e a sensação de traição corroía Carlos. A raiva começou a crescer dentro dele, uma raiva intensa que ele nunca havia sentido antes. Ele se sentia traído, não apenas por Mariana, mas pelo destino que parecia ter jogado mais um golpe cruel em sua vida. A cada dia que passava, Carlos lutava para manter a calma e a dignidade. Ele sabia que não podia se permitir desmoronar. Felipe precisava dele mais do que nunca. No entanto, a raiva que sentia por Mariana não diminuía. Ele se perguntava constantemente como ela pôde ser tão egoísta, abandonando não só ele, mas também o próprio filho. Esses pensamentos o perseguiam durante as noites insones, enquanto ele olhava para o berço de Felipe, tentando encontrar forças para continuar. Uma noite, enquanto colocava Felipe no berço, Carlos murmurou para si mesmo: como ela pôde fazer isso conosco, Felipe? Como ela pôde nos deixar assim? Ele sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas assegurou, determinado a ser forte para o filho. Criar Felipe sozinho foi uma tarefa árdua. Carlos teve que aprender rapidamente a lidar com as responsabilidades que antes eram compartilhadas. Cada dia era uma batalha, desde as tarefas mais simples, como trocar fraldas e preparar mamadeiras, até lidar com as emergências médicas e a educação do filho.
A paraplegia tornava tudo ainda mais difícil. Movimentar-se pela casa, carregar Felipe e realizar as tarefas diárias exigiam um esforço imenso. Papai, por que a mamãe não está aqui? Perguntou Felipe, um dia, enquanto Carlos o levava para a escola. Carlos respirou fundo, tentando manter a voz firme. A mamãe teve que ir embora, meu filho. Mas nós vamos ficar bem, eu prometo. Carlos contava com a ajuda de amigos e vizinhos, que muitas vezes se ofereciam para cuidar de Felipe enquanto ele trabalhava em casa, consertando aparelhos elétricos para ganhar algum dinheiro. No entanto, a ajuda externa não diminuía a carga emocional e física que Carlos carregava. Ele se sentia esgotado, mas nunca deixava transparecer isso para Felipe. Ele queria que seu filho crescesse sabendo que era amado e protegido, apesar de tudo. Para Felipe, a ausência da mãe foi uma sombra constante em sua vida. Ele cresceu sentindo a falta de Mariana, especialmente nos momentos em que mais precisava dela. Nas festas escolares, enquanto os outros pais tiravam fotos e participavam das atividades, Felipe muitas vezes se via sozinho, com apenas o pai ao seu lado. Carlos fazia de tudo para estar presente, mas a limitação física e a ausência de Mariana eram notáveis. Pai, você vem na minha apresentação de hoje? Perguntou Felipe, esperançoso. Claro que sim, filho. Eu não perderia por nada neste mundo, respondeu Carlos, com um sorriso que escondia o esforço e a dor de estar sempre se superando. Quando Felipe era criança, ele costumava perguntar por que sua mãe não estava ali. Carlos tentava responder da melhor forma possível, dizendo que a mãe estava longe, mas que ambos o amavam muito. Com o passar dos anos, Felipe parou de perguntar, mas a ausência de Mariana continuava a machucá-lo. Ele sentia a falta dela em momentos importantes, como quando tinha pesadelos à noite ou quando precisava de conselhos maternos. Pai, por que a mamãe não nos quer? Perguntou Felipe, uma noite, com lágrimas nos olhos. Carlos o abraçou apertado, sentindo seu coração se partir. Eu não sei, meu filho. Mas o que importa é que eu estou aqui e sempre estarei. A adolescência de Felipe foi marcada por desafios ainda maiores. A raiva que Carlos sentia por Mariana nunca desapareceu completamente, mas ele tentou ao máximo não deixar que isso afetasse sua relação com o filho. Felipe, por sua vez, começou a entender o sacrifício que o pai fazia diariamente. Ele via a luta constante de Carlos para garantir que nada faltasse, e isso o inspirava a ser forte. Você é o melhor pai do mundo, sabia? Disse Felipe, um dia, abraçando Carlos com força. Eu só faço o meu melhor, filho. E você me dá forças para continuar, respondeu Carlos, com os olhos marejados. Felipe se tornou um jovem responsável e determinado, sempre ciente dos sacrifícios que seu pai fez por ele. Ele estudava com dedicação, sonhando em um dia retribuir todo o amor e esforço de Carlos. A relação entre pai e filho era profunda e baseada em um respeito mútuo, mas o vazio deixado por Mariana nunca desapareceu completamente. Cada evento escolar, cada celebração e cada conquista eram momentos de alegria, mas também de melancolia. Felipe não podia deixar de imaginar como seria se sua mãe estivesse ali. As fotos de formatura, os jogos de futebol e as reuniões de pais e mestres eram sempre tingidos por uma leve tristeza. Carlos, por outro lado, sentia um orgulho imenso de Felipe. Ele via no filho um reflexo de sua própria força e resiliência. Apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram criar uma vida juntos, cheia de amor e apoio mútuo. Mas a raiva e a mágoa que sentia por Mariana continuavam a ser uma ferida aberta, uma lembrança constante do que poderia ter sido. Pai, eu te amo, disse Felipe, ao receber seu diploma de formatura. Eu também te amo, filho. Você é a minha maior conquista, respondeu Carlos, com lágrimas nos olhos. A vida para Carlos e Felipe foi uma série de desafios superados com determinação e amor. A ausência de Mariana foi um fardo pesado, mas, juntos, pai e filho encontraram forças um no outro para continuar.
Com Felipe já adulto, Carlos sentia que havia cumprido sua missão na Terra. Marina nunca voltou e nem se preocupou em entrar em contato com ambos. Felipe conheceu Clara Maria, uma linda jovem que trabalhava com ele em seu escritório. Os dois se deram muito bem e começaram a sair, até que a paixão foi mais forte e os dois começaram a namorar. Carlos se sentia muito satisfeito com tamanha alegria em ver seu filho criado, formado e bem-sucedido, além de apaixonado por uma bela moça. Carlos começou a cuidar mais de si e a trabalhar em seus projetos com mais dedicação, já que seu filho estava bem de vida. Felipe ajudava Carlos financeiramente, e Carlos a contragosto aceitava a ajuda, e prometeu devolver cada centavo de seu filho. Carlos montou uma loja de roupas masculinas, e ela começou a fazer um grande sucesso. Alguns anos depois, Carlos havia virado um excelente empresário renomado. Ele não era rico, mas conseguia viver uma vida maravilhosa. Carlos estava em sua loja de roupas, vendo como estava indo sua empresa, quando o telefone tocou. Ele limpou as mãos em um pano e se movimentou com destreza na cadeira de rodas até o telefone. Atendeu com um suspiro, esperando que fosse alguma nova encomenda ou talvez uma ligação de Felipe, que estava na faculdade. Alô, disse ele, com uma voz um pouco cansada. Senhor Carlos, queira me perdoar por lhe telefonar. Meu nome é Isadora, sou enfermeira no hospital local, começou a voz do outro lado da linha. Sim, em que posso ajudar? Perguntou Carlos, intrigado. Bem, é uma situação um pouco delicada, disse Isadora, hesitando. Estou ligando para falar sobre sua esposa, Mariana. O coração de Carlos deu um salto. Ele não esperava ouvir o nome de Mariana novamente. O que tem ela? Perguntou, tentando controlar a mistura de emoções que começava a brotar em seu peito. Há 20 anos, sua esposa sofreu um grave acidente e foi hospitalizada. Ela estava em coma desde então, explicou Isadora. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Em coma? Como assim? Ela foi embora, com outro homem, disse ele, a voz cheia de raiva e dor. Isadora respirou fundo. Sim, ela estava em um carro com outro homem, que infelizmente faleceu no acidente. Esse homem era Ricardo. Mas no hospital, ninguém conseguiu identificar sua esposa. Ela foi registrada como desconhecida e ficou em coma, hospitalizada, por todos esses anos. Carlos ficou em silêncio, processando a informação. Você está me dizendo que Mariana estava em coma todo esse tempo? E ninguém sabia quem ela era? Exatamente, respondeu Isadora, com um tom suave. Até que um dia, ao assistir um desses programas que conta histórias de pessoas de sucesso, uma das enfermeiras viu a sua história. Você falou sobre sua esposa que havia abandonado você e seu filho em uma situação terrível. Foi assim que conseguimos ligar os pontos. Carlos sentiu uma mistura de emoções. Eu não sei o que dizer. Isso é surreal. Eu preciso vê-la. Entendo, Senhor Carlos. Eu sei que isso é muito para processar. Gostaria que viesse ao hospital para que possamos conversar mais detalhadamente? Perguntou Isadora, com compaixão. Sim, eu irei. Obrigado por me avisar, disse Carlos, desligando o telefone. Ele ficou parado por um momento, o som do rádio que consertava agora parecia distante. A raiva e a dor que sentirá por tantos anos começaram a se transformar em uma confusão avassaladora. Ele pegou suas chaves e saiu de casa, dirigindo até o hospital com a mente a mil. No hospital, Isadora o encontrou na recepção. Senhor Carlos, obrigada por vir tão rápido. Por favor, siga-me, disse ela, conduzindo-o até o quarto onde Mariana estava. Carlos entrou no quarto e viu Mariana deitada na cama, conectada a vários aparelhos. Ela parecia tão diferente, tão frágil. Ele se aproximou lentamente, movendo sua cadeira de rodas com cuidado, sem saber ao certo o que sentir ou dizer.
Mariana, é você, murmurou ele, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Isadora ficou ao lado dele, pronta para oferecer apoio. Eu sei que isso é muito difícil, Sr. Carlos. A condição de Mariana é estável, mas ela ainda está em coma. Os médicos não têm certeza se ela vai acordar. Carlos segurou a mão de Mariana, sentindo a pele fria dela contra a sua. Eu não sei o que pensar. Ela se foi, e agora está aqui. Eu passei tantos anos com raiva dela, sem saber o que realmente aconteceu. Isadora sentiu. É compreensível. Situações como essa são extremamente complexas emocionalmente. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Carlos passou os dias seguintes visitando Mariana regularmente. Ele falava com ela, contando tudo o que havia acontecido nos últimos 20 anos. Ele contou sobre Felipe, sobre como ele havia crescido, suas conquistas e desafios. Ele falou sobre suas próprias lutas, as noites solitárias e as batalhas diárias. Mariana, nosso filho cresceu. Ele é um homem bom, forte e determinado. Você ficaria orgulhosa dele, dizia ele, segurando a mão dela com força. Mas em cada visita, Carlos se via envolto em uma tempestade emocional. Por que, Mariana? Por que você foi embora? Eu ainda te amo, mas não sei se posso te perdoar. Tantos anos de dor, e agora isso. As palavras saíam entre lágrimas e suspiros, um desabafo de uma alma marcada por 2 décadas de mágoa. Uma tarde, Felipe veio visitar o pai. Pai, ouvi dizer que você está indo ao hospital todos os dias. O que está acontecendo? Perguntou ele, notando a expressão cansada no rosto de Carlos. Carlos hesitou antes de responder. Felipe, sua mãe? Ela está viva. Está em coma há 20 anos. Felipe ficou atônito. O quê? Como isso é possível? E por que só agora estamos sabendo disso? Ela sofreu um acidente com Ricardo. Ele morreu, mas ela ficou em coma. Eles não sabiam quem ela era até uma enfermeira ver minha história na TV, explicou Carlos, a voz cheia de emoções conflitantes. Felipe balançou a cabeça, tentando processar a informação. E você a está visitando? Depois de tudo o que ela fez? Sim, filho. Eu sei que é difícil entender, mas eu precisava vê-la. Precisava saber. E agora, vendo-a assim, eu percebo que ainda amo, mas ao mesmo tempo, a raiva não desaparece. É confuso. Felipe cruzou os braços, relutante. Eu não sei se consigo fazer isso, pai. Ela nos deixou. Ela escolheu ir embora. Carlos assentiu, compreendendo a dor do filho. Eu sei, Felipe. E não estou pedindo que você a perdoe ou visite. Mas saiba que, apesar de tudo, ela ainda é sua mãe. Os dias passaram, e Carlos continuou suas visitas diárias a Mariana. Cada conversa que ele tinha com ela em coma era uma tentativa de se reconciliar com seu passado. Mariana, eu sinto tanto. Sinto raiva, sinto amor, sinto saudade. É como se estivesse vivendo em um pesadelo do qual não posso acordar. Isadora, ao passar pelo corredor, ouviu essas palavras e sorriu. Ela sabia que, apesar de tudo, havia uma chance de redenção e cura, mesmo nas situações mais desesperadoras. Enquanto isso, Felipe lutava com seus próprios sentimentos. Ele não conseguia perdoar a mãe, mas via a dor e a determinação no pai e começava a entender a complexidade do amor e do perdão. Um dia, ele poderia estar pronto para enfrentar esse passado, mas por agora, ele se focava em apoiar Carlos, sabendo que juntos, eles poderiam encontrar um caminho para a paz. Carlos estava determinado a cuidar melhor de Mariana após a descoberta surpreendente e dolorosa de que ela estava em coma há 20 anos.
ele sabia que não podia deixar que a raiva e a mágoa ditassem suas ações. Movido por um senso de responsabilidade e amor que ainda sentia, ele decidiu levá-la para casa e cuidar dela pessoalmente. No hospital, ele conversou com Isadora, a enfermeira que havia feito a ligação inicial. Isadora, eu quero levar Mariana para casa. Quero cuidar dela aqui, perto de mim, disse Carlos, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Isadora olhou para ele com compreensão. Eu entendo, Sr. Carlos. Se precisar de ajuda, eu estarei aqui para oferecer meus serviços. Carlos assentiu. Eu realmente preciso de sua ajuda, Isadora. Você é a única que realmente conhece o estado dela e como cuidar dela adequadamente. Será um prazer ajudar, respondeu Isadora, sem hesitar. Ela era uma enfermeira dedicada, que havia passado por muitas dificuldades na vida. Viúva e sem filhos, Isadora tinha a mesma idade de Carlos e compreendia profundamente a dor de perdas e lutas diárias. Carlos preparou um quarto especial em sua casa para receber Mariana. Ele transformou o antigo escritório em um espaço acolhedor e equipado com todos os aparelhos médicos necessários para os cuidados dela. A cama hospitalar foi posicionada de forma que Mariana pudesse ver a janela, que dava vista para o jardim florido que Carlos cuidava com tanto carinho. Quando Felipe voltou para casa e viu as mudanças, ele ficou visivelmente perturbado. Pai, você realmente acha que isso é uma boa ideia? Perguntou, tentando conter sua frustração. Eu sei que é difícil, Felipe. Mas ela é sua mãe, e não posso deixá-la abandonada em um hospital, respondeu Carlos, tentando explicar sua decisão. Felipe balançou a cabeça, claramente em conflito. Ela nos abandonou. Você sempre foi tudo para mim. Não sei se consigo olhar para ela sem sentir raiva. Carlos suspirou. Eu entendo, filho. Eu também sinto muita coisa, raiva, tristeza, mas também amor. Não espero que você a perdoe agora, ou nunca. Só quero que entenda por que estou fazendo isso. Felipe ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu vou tentar entender, pai. Mas não posso prometer nada. Isadora se mudou para a casa de Carlos para ajudar nos cuidados diários de Mariana. Ela era uma presença constante e tranquilizadora, sempre atenta às necessidades médicas e emocionais da paciente. Isadora demonstrava uma dedicação que ia além do profissionalismo, tratando Mariana com carinho e respeito. Isadora, como está ela hoje? Perguntava Carlos, quase todas as manhãs, enquanto se ajustava em sua cadeira de rodas ao lado da cama de Mariana. Ela está estável, Carlos. Ainda não há sinais de melhora, mas também não há piora, respondia Isadora, com um sorriso encorajador. Estamos fazendo tudo o que podemos. Com o tempo, Carlos e Isadora começaram a passar mais tempo juntos, conversando sobre suas vidas, compartilhando histórias e memórias. Carlos descobriu que Isadora tinha uma força e resiliência que espelhavam as suas próprias. Ela falava sobre seu falecido marido com carinho, mas também com uma aceitação serena de que a vida continua, apesar das perdas. Carlos, eu admiro muito o que você está fazendo por Mariana, disse Isadora uma noite, enquanto eles tomavam chá na cozinha. Não é fácil cuidar de alguém em coma, especialmente com tudo o que você já passou. Obrigado, Isadora. Não sei o que faria sem sua ajuda. Você tornou isso possível, respondeu Carlos, sentindo uma gratidão profunda por aquela mulher que havia se tornado um pilar de apoio em sua vida. Conforme os dias passavam, um sentimento começou a surgir entre Carlos e Isadora. Não era algo que eles buscavam ativamente, mas uma conexão natural que se formava a partir da convivência e do apoio mútuo. Isadora admirava a força e a dedicação de Carlos, enquanto ele encontrava em Isadora uma fonte de compreensão e carinho que há muito tempo não sentia. Uma tarde, enquanto Isadora ajudava a Carlos a ajustar a posição de Mariana na cama, seus olhares se encontraram.
Havia uma suavidade e uma intensidade que não precisavam de palavras. Isadora, eu não sei o que faria sem você, disse Carlos, segurando a mão dela por um momento mais longo do que o usual. Estamos aqui um para o outro, Carlos. Isso é o que importa, respondeu Isadora, com um sorriso gentil. Felipe, embora ainda relutante, começou a notar a mudança na dinâmica entre seu pai e Isadora. Ele ainda não conseguia perdoar Mariana, mas via que Isadora estava trazendo uma nova esperança e uma nova luz para a vida de Carlos. Isso, por si só, era um consolo em meio ao turbilhão de emoções que ele sentia. Enquanto Carlos continuava a cuidar de Mariana com a ajuda incansável de Isadora, ele também começou a perceber que talvez houvesse uma chance de recomeçar. A vida tinha sido dura e cheia de desafios, mas agora, havia uma nova possibilidade de felicidade surgindo no horizonte. E, dessa vez, ele estava determinado a não deixar escapar. Carlos e Isadora se apaixonaram. Era algo que aconteceu gradualmente, mas inevitavelmente. A conexão que haviam construído, baseada em confiança, respeito e admiração, floresceu em um sentimento mais profundo e intenso. Eles não resistiram à paixão que se formou entre eles. Passavam cada vez mais tempo juntos, cuidando de Mariana e compartilhando momentos de suas vidas, suas dores e suas alegrias. Uma noite, enquanto Isadora preparava o jantar e Carlos estava na sala, Felipe entrou, observando os dois. Ele percebeu a alegria e o conforto que Isadora trazia ao seu pai. Então, ele tomou uma decisão. Pai, começou Felipe, hesitante. Por que você e Isadora não saem de vez em quando? Eu posso cuidar da mamãe. Carlos olhou surpreso para o filho. Você faria isso, Felipe? Felipe assentiu. Sim, eu faria isso por você, pai. Não pela mamãe. Você merece um tempo para se divertir e relaxar. Além disso, seria bom para mim ficar um pouco sozinho com ela, mesmo que ela não possa me ouvir. Carlos sorriu, sentindo uma onda de emoção e gratidão. Obrigado, filho. Isso significa muito para mim. Isadora, que ouvirá a conversa da cozinha, entrou na sala com um sorriso. Felipe, isso é muito generoso da sua parte. Obrigada. Carlos e Isadora começaram a planejar suas saídas. A primeira foi uma caminhada no parque, seguida de um jantar em um restaurante acolhedor. Sentados à mesa, Carlos segurou a mão de Isadora. Isso é maravilhoso. Obrigado por estar na minha vida, Isadora. Eu também estou muito feliz, Carlos. Você trouxe luz para a minha vida, respondeu ela, com um olhar terno. Enquanto isso, em casa, Felipe estava no quarto com sua mãe. Ele a olhava com uma mistura de raiva e indiferença. Por que você teve que voltar agora, mãe? Depois de todos esses anos? Você sabe o que fez comigo e com o papai? Ele sentou-se ao lado da cama e começou a desabafar suas frustrações. Minha infância foi difícil, mãe. O papai fez de tudo por mim, mas sempre faltou você. Nos momentos importantes, nas festas escolares, nos dias em que eu queria alguém para conversar. E agora você está aqui, mas não pode ouvir nada do que eu digo. Felipe respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e dor ao desabafar. Eu tenho uma namorada agora, sabia? Ela é incrível. Nós dois somos bem-sucedidos em nossas carreiras. Mas eu sempre fico pensando em como minha vida teria sido diferente se você estivesse por perto. E o papai, ele sofreu tanto. Você não tem ideia. Cada vez que Carlos e Isadora saíam, Felipe aproveitava o tempo a sós com sua mãe para continuar seus desabafos. Sabe, mãe, o papai e a Isadora estão felizes juntos. Ela cuida tão bem de você. Eu não sei como ele conseguiu te perdoar, ou pelo menos tentar. Eu ainda não consigo. Mas talvez, algum dia.
Com o tempo, esses momentos de desabafo tornaram-se uma espécie de terapia para Felipe. Ele falava sobre suas esperanças, seus medos, suas conquistas e suas frustrações. Hoje, fechei um grande negócio no trabalho, mãe. Você teria ficado orgulhosa. Eu sei que o papai ficou. Carlos notava a mudança em Felipe. Como está indo, filho? Perguntou ele uma noite, após retornar de um passeio com Isadora. Está indo, pai. Ainda é difícil, mas falar com ela, mesmo que ela não possa me responder, ajuda de alguma forma, admitiu Felipe. Carlos sorriu, sentindo uma paz crescente. Eu estou orgulhoso de você, Felipe. Você está enfrentando isso de uma maneira que eu nem poderia imaginar. As saídas de Carlos e Isadora tornaram-se mais frequentes. Eles exploravam novos lugares, redescobriam a alegria de viver e compartilhavam momentos especiais. A cada dia, o vínculo entre eles se fortalecia. Eu amo você, Carlos, disse Isadora um dia, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque. Eu também amo você, Isadora, respondeu Carlos, com o coração cheio de gratidão e amor. Felipe, por sua vez, continuava a visitar o quarto de sua mãe, conversando com ela sobre suas frustrações e esperanças. Eu ainda não te perdoo, mãe, mas estou tentando entender. Talvez um dia eu consiga. Por enquanto, só quero que saiba que eu estou aqui. E que eu vou continuar tentando. Há algumas semanas, Felipe continuava cuidando de sua mãe. Em uma dessas noites, ele e Carlos estavam ao lado da cama de Mariana. Marina continuava em coma, imóvel, mas com uma presença ainda palpável. Carlos observava seu filho, percebendo a luta interna que Felipe travava. Filho, começou Carlos, com a voz suave, você precisa encontrar um jeito de perdoar sua mãe. Sei que é difícil, mas guardar essa raiva só vai te machucar mais. Felipe olhou para o pai, os olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. Pai, como você consegue perdoar alguém que nos deixou? Alguém que escolheu outra vida, outro homem? Carlos suspirou, segurando a mão de Mariana com delicadeza. Eu a perdoo porque ainda amo, Felipe. Porque, apesar de tudo, ela é a sua mãe e minha esposa. Todos cometemos erros. Felipe relutantemente olhou para a cena diante dele. Ele viu amor nos olhos do pai, a forma como ele segurava a mão de Mariana, como se estivesse tentando transmitir toda a sua força e amor através daquele toque. Isadora, que estava na porta observando, entrou na sala com um sorriso encorajador. Felipe, por que não tenta fazer o mesmo? Segure a mão dela, sinta o que seu pai sente. Felipe hesitou, mas a expressão de Isadora era de pura bondade e compreensão. Ele finalmente deu um passo à frente e estendeu a mão, segurando a outra mão de sua mãe. No momento em que seus dedos tocaram a pele de Mariana, ele sentiu algo inexplicável. Uma conexão que ele não esperava, um toque que parecia quase maternal. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. De repente, algo extraordinário aconteceu. Os olhos fechados de Marina começaram a derramar lágrimas. Marina apertou as mãos de Carlos e Felipe, lentamente, abriu os olhos. Carlos e Felipe ficaram assombrados, e ao mesmo tempo, felizes. Marina, com a voz fraca e trêmula, disse, me perdoem, meus queridos, por todo o mal que causei. Carlos sentiu uma onda de memórias inundar sua mente. Ele lembrou de como Marina cuidou dele quando ele sofreu o acidente, de todos os momentos felizes que tiveram juntos. Ele lembrou de como ela amava cuidar de Felipe, de como seus olhos brilhavam de amor e orgulho. Não podia negar isso, mesmo com toda a dor que sentiu. Felipe, por sua vez, olhou nos olhos de sua mãe, a raiva ainda queimando em algum lugar, mas sendo suprimida por uma onda de compaixão. Eu te perdoo, mãe, disse ele, com muita dificuldade. Foi difícil, mas eu te perdoo.
Isadora observava este momento tão profundo e tocante, sentindo uma mistura de alegria e tristeza por aquela família que finalmente começava a se curar. Marina, ainda fraca, explicou com a voz entrecortada: durante meu coma, eu podia ouvir tudo. Eu não podia falar ou abrir meus olhos, mas sempre que alguém chegava perto para conversar, eu acordava do coma e ouvia tudo. Eu gostaria de ter respondido, de agradecer, mas estava impossibilitada. Carlos, ainda segurando a mão de Marina, sussurrou: eu sabia que você estava conosco, de alguma forma. Nunca deixei de acreditar nisso. Felipe, com os olhos marejados, apertou a mão de sua mãe mais uma vez. Eu queria tanto te odiar, mas, ouvir sua voz agora, saber que você nos ouviu durante todo esse tempo, faz tudo parecer diferente. Marina sorriu, fraca mas cheia de amor. Eu sempre estive com vocês, meus queridos. E agora que posso falar, quero passar cada momento restante ao lado de vocês, recuperando o tempo perdido. Carlos e Felipe trocaram um olhar, ambos compreendendo a profundidade desse momento. Eles se viraram para Isadora, que estava em lágrimas, tocada pela cena que testemunhava. Isadora, disse Carlos, não sei como agradecer por tudo que fez por nós. Não precisa agradecer, Carlos, respondeu Isadora, enxugando as lágrimas. Estou feliz de ter podido ajudar e de ter feito parte dessa jornada. Nos dias que se seguiram, Carlos, Felipe, Isadora e Marina começaram a reconstruir suas vidas juntos. Carlos e Isadora continuavam a se apoiar mutuamente, seu amor fortalecido pela experiência compartilhada. Felipe, apesar das dificuldades, encontrou uma nova paz em seu coração, finalmente capaz de perdoar e seguir em frente. A casa, que antes era um lugar de dor e lembranças difíceis, começou a se encher de risos e conversas, com cada membro da família encontrando uma maneira de se conectar e curar as feridas do passado. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.